Antes de iniciar o vídeo, um recado. Maníaco, você quer entender e aprender a falar inglês em apenas 8 semanas assistindo filmes, séries e ouvindo música? Porque convenhamos, dublagem é uma coisa que dependendo do filme estraga a experiência. Mas imagina você, daqui a 8 semanas, vendo filmes e séries com áudio original, sem legenda e entendendo tudo. Pois é, com o curso online Inglês Rápido e Sozinho, que inclusive já formou mais de 35 mil alunos e tem mais de 20 anos de tradição, você aprende tudo isso e ainda por cima, você tem garantia. No fim do curso, se por acaso você não tem aprendido, eles devolvem seu dinheiro. Então não vai perder tempo, muito menos essa oportunidade única. Começa ainda hoje, são só 150 vagas disponíveis para todo o Brasil. O link do site, lógico, tá na descrição do vídeo. Em O Brinquedo Assassino, o filme original de 1988, dirigido por Tom Holland e escrito por Don Mancini, um assassino psicopata chamado Charles Lee Ray, interpretado por Brad Dourif, é baleado durante uma perseguição policial, mas sobrevive o suficiente até chegar em uma loja de brinquedos que, por sorte, antes de morrer, ele faz um ritual miserável que transfere sua alma para de um boneco da linha Good Guy. Esse que no mesmo filme seria chamado de Chuck por várias pessoas, sendo o principal, Andy, um moleque que ganhou o boneco de presente. O filme foi um sucesso arrebatador, então obviamente viriam sequências, porque os caras não sabem ficar de boa, não, tem que zoar. Daí veio o Brinquedo Assassino 2 em 1990, 2 anos depois, que é um filme bacana, mas apenas um ano depois, sem nem ter tempo de respirar, os caras já nos enfiam goela abaixo o terceiro filme, que aí, bom, começa a azedar. Só que ao invés de mofar de vez, a produtora Universal decidiu chutar o pau da barraca e reformular a franquia, trazendo ela. Tiffany, interpretada pela Jennifer Tilly, formando o casal de bonecos mais famoso do terror, porque afinal, eu acho que só tem eles, né? E por que eu digo chutou o pau da barraca? Porque agora os personagens, principalmente o Chuck, eram focados na comédia de terror, com mais sacadas cômicas e irônicas e uma dinâmica de casal romântico misturado com assassinatos cruéis. Brilhante! Em 2004 veio então O Filho de Chuck, que é um filme ótimo, é tão tosco que fica bom, com a introdução de Glenn, mais conhecido como Cara de Cocô, e sua dupla personalidade de boneca. Mas enfim, desde então, não sei porquê, a franquia ficou pro segundo plano. Mas em 2013, não faz tanto tempo, fomos miseravelmente brindados com A Maldição de Chuck. Ele foi lançado diretamente pra DVD. O sexto filme sumiu com todo aquele tom cômico e assumiu um terror de vera, o que não significa que funcionou completamente. Ai, maníacos, tem tanta coisa pra comentar. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje você vai conhecer ou relembrar A Maldição de Chuck. Lembrando que eu estou sempre falando sobre terror no Twitter e sempre conversando com o pessoal no Facebook. Então curte a página e me segue para poder, além de falar comigo diretamente, me indicar filmes para reviews. Vocês me ajudam bastante nas escolhas. E claro, para receber os vídeos, ativa o sino porque o YouTube tem marcação comigo, só porque eu ponho cabeça decepada nos vídeos. Uma besteira dessa? Se interne. Ok, só falando do título do filme, que original, né? A Maldição de Chuck. Muito inventivo, muito inédito. Realmente um título interessante, que só de ler a primeira vez já sabemos exatamente o que esperar do filme. Inclusive do nível de qualidade dele. Impressionante a criatividade dos caras de Hollywood, é inspirador. A Maldição de Chuck. Muito bom. Vamos direto para a história do filme e em paralelo eu vou falando dele. Dessa vez somos levados a um local muito diferente do que foi visto até hoje. Uma casa. Os personagens também são diferentes. Somos apresentados a uma garota deficiente chamada Nika. A atriz é bonita, né? Tira o olho que ela é filha do Brad Dourif. A personagem mora com a mãe Sarah, numa mansão no meio de lugar nenhum. Acho que não tem nem padaria aí. Só que do nada bate o correio na porta delas e o entregador começa a paquerar a garota. E ela dá bola pro entregador. Normal, se um desconhecido batesse na minha porta e começasse a paquerar minha filha, eu acho que eu dava um tiro de 12 no meio da sua fuça, que ele ia parar na era cenozoica. Mas tranquilo, tranquilo. O que importa é que a encomenda por ela recebida era nada mais, nada menos que Chuck, o boneco bonzinho.
be some kind of joke. Ele aparece já de cara, e sem pensar muito, Nika joga o boneco fora. E de cara também, sem muitas explicações, a mãe dela morre misteriosamente. Desde o começo, é lógico que tudo de ruim que vai acontecer daqui pra frente é obra desse boneco do cão. A cara dele tá entregando tudo, né? Safado. Depois eu comento sobre esse visual. Só que não tenha muitas esperanças de que Chuck vai fazer alguma coisa de interessante até mais ou menos 45 minutos de filme. Até lá vamos conhecendo o resto dos personagens. Eles são os únicos. A família de Nika e uns intrometidos. Perceba como eles estão pouco se importando com a morte de Sarah. Conhecemos Barb, irmã controladora de Nika, seu marido Ian, sua filha Alice, a babá Jill e o padre Frank. Alice é apresentada a Chuck e logo se apaixona pelo boneco, que inclusive tem aquela parcela de tensão sobrenatural em torno dele. Ele desaparece e aparece o tempo inteiro. Alice, open the door, honey. He scared me half to death. Vamos pra cena interessante, a cena do jantar. Nika e Alice estão fazendo o jantar, mas foi só elas se afastarem e deixarem Chuck sozinho que ele já pega um veneno de rato e põe em um dos pratos. Depois, o filme tenta fazer um truque de câmera pra tentar enganar o espectador e a gente ficar se perguntando: quem será que comeu o prato envenenado? Pra mim não funcionou, dá pra perceber que o padre sentou na frente do prato, mas a intenção é boa. Alice, honey, is something wrong? Maybe we put too much oregano in. Lógico que ele começa a passar mal e voltando pra casa, ele bate o carro e gera uma das cenas mais gore do filme. At the cemetery. Father, can you hear me? Não dá pra falar de tudo o que acontece, mas tem umas viradas nos personagens que são bem interessantes. O filme vai se desenrolando com mais indícios de que o boneco tem vida, e tem um terceiro ato que amarra incrivelmente bem os filmes. Daqui a pouco eu conto. Olha, eu tenho que ser sincero e falar o que eu realmente acho dos filmes. Claro que é só uma opinião. E eu sinceramente achei que esse filme poderia ter sido muito melhor. Eu aponto esses detalhes que parecem idiotas, mas na verdade me incomoda, porque esse filme realmente é bem meia boca. Não tudo, mas vou falar o principal ponto no qual eu achei que poderiam ter acertado mais a mão: o tom do filme. Ele é dirigido e escrito por Don Mancini, o mesmo cara desde sempre, e ele claramente queria voltar às origens do terror depois de tanta palhaçada anteriormente. Só que em vez dele voltar com o terror no nível de Mama, A Morte do Demônio, Óculos, Uma Noite de Crime, filmes também de 2013, não, ele volta com o terror qualquer coisa, muito genérico. Jump scares, personagens caricatos e idiotas, cena de tensão que não funciona, história arrastada, enfim, uma direção e um roteiro que não tem graça nenhuma, não tem brilho. Os personagens são esquisitos e só. E o que é pior pra mim é que se esse filme se chamasse só A Maldição, tira o Chuck, o nome do filme é A Maldição, eu nem estaria fazendo o vídeo dele, de tão desinteressante. Mas é A Maldição de Chuck, e o Chuck é ótimo. Mine. Now she knows. There is no God. A atuação de Brad Dourif continua incrível e ele é sim muito irônico, cômico, cheio de tiradas, fala palavrão, é preconceituoso. Ele é o Chuck, caracterização perfeita, na personalidade e no visual, que apesar de ser estranho e parecer que ele fez cirurgia plástica nível Michael Jackson, se justifica no final. O estranho é que destoa do resto do filme, que é todo sombrio, mas quando mostra o Chuck, eu senti alívio toda vez que ele falava alguma coisa, porque 90% do filme ele se finge de Annabelle. Eu acho isso ruim. Pô, se Charles Lee Ray tá sei lá quanto tempo matando gente pra caramba e essa versão é a mesma dos outros, por que ele fica uns 3 dias fingindo ser um boneco de verdade só pra no final querer matar todo mundo? Não faz tanto sentido assim. Vai direto ao ponto, você tá ficando velho, cara. Só que o final meio que justifica. Calma. Mas olha como seria muito mais da hora se ao invés de ser um filme chato de suspense, imagina um filme tipo Violência Gratuita, de 97, só que ao invés dos caras lá, seria o Chuck. Ele trancafiado
enfiava todo mundo dentro da casa, em cárcere, e começava a torturar a galera. E a história seria das vítimas tentando fugir de lá. Muito mais interessante. O filme tem clichês que vão desde a falta de energia na casa, sem sinal de celular e até pessoas que entram sozinhas no porão. Beleza, ser um filme revolucionário nunca foi a intenção da franquia. A trilha sonora é boa pra caramba. Não tenho muito o que ficar falando, então vamos logo pro final, que é a parte em que o filme amarra tudo e fato, é a melhor parte dele de longe. No terceiro ato, Nika descobre que o boneco é Charles Lee Ray, e ele mesmo fala que é um velho conhecido da família, ou melhor, da mãe dela. Didn't your mother ever mention me? I'm an old friend of the family. Em um flashback, Charles com seu Ray-Ban é apresentado a Sarah, que estava grávida de Nika, seu marido e a Barb. O marido de Sarah morre, deixa-se subentendido que foi por causa de Charles. E então, ele mesmo sequestra a mulher e a mantém presa. You like him? Right now, I want to have you all to myself. Sarah. You've had me all day. Certa noite, a polícia descobre onde eles estão. Então o cara corta a barriga de Sarah, provavelmente ocasionando a deficiência de Nika. You told them about us? Would you want to destroy this family? You destroyed my family. Ele foge e então é baleado durante a perseguição policial, mas sobrevive o suficiente até chegar em uma loja de brinquedos que, por sorte, antes de morrer, ele faz um ritual miserável que transfere sua alma para de um boneco da linha Good Guy. Esse que seria chamado de Chucky por várias pessoas, sendo o principal Andy, um moleque que ganhou um boneco de presente. Que sacada maravilhosa do Mantini para amarrar os 6 filmes. Family was always my favorite. E esse final tem algumas das frases mais incríveis da franquia. Por exemplo, Charles, antes de cortar a barriga de Sarah, diz que ele sempre teve uma queda por famílias, ainda mais por crianças. E logo depois, Chuck diz que demorou 25 anos para concluir essa vingança, e que ele até lá destruiu muitas famílias, incluindo a de Andy. Outra frase ótima é quando Nika pergunta se ele matou Andy, e ele responde que matou a infância dele. Só que depois ela fala que ele tem uma espécie de ansiedade de conclusão. Por isso que ele demora tanto pra matar as vítimas. 25 years must be the slowest murder in history. Só pra chegar na família de Sarah foram aí 25 anos. Ou seja, Chuck é um baita de um maluco doente de verdade. O final é ótimo. Não posso deixar de comentar o finalzinho do filme, onde aparece ela, Tiffany. Isso aí, ela aparece bem no final, respondendo a pergunta: quem manda esses bonecos pelo correio? É ela. Ela mata o policial e rouba o boneco igualzinho em A Noiva de Chuck. A Maldição de Chuck é um filme que eu não curti tanto, com um começo ruim e um desenvolvimento bem paia, com tensão que não funciona, um desperdício de potencial, mas o final compensa a assistida, principalmente pra quem é fã do brinquedo assassino de longa data. Mas assim, apesar das minhas críticas, eu acho que tá no caminho certo, só precisa de um roteiro mais afiado. Mas em comparação com o nível que a franquia estava antes, é um salto. Voltar às origens é sempre uma ótima saída para quem escolheu a opção errada no meio do caminho. Mas será que o culto de Chuck, o próximo filme, melhorou ou degringolou? O Chuck vai retornar.